Tomás Noronha nunca se considerou um homem de sorte, apesar do que outros pudessem presumir sobre sua riqueza. Aos 42 anos, ele havia alcançado o que a maioria consideraria o auge do sucesso, CEO da Noronha Empreendimentos, uma fortuna que beirava o obsceno e a reputação de um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. No entanto, nesta quinta-feira em particular, em outubro, enquanto a chuva castigava o para-brisa de seu Bentley Continental, Tomás sentiu o vazio familiar que nenhum negócio podia preencher. Ele acabará de sair de uma reunião com potenciais investidores de Singapura, homens com bolsos fundos e expectativas ainda mais profundas. A reunião havia corrido bem, como sempre, mas Tomás se viu, de forma incomum, distraído. Talvez fosse o próximo aniversário da morte de seu pai, ou talvez fosse a inquietação que vinha crescendo dentro dele ultimamente. Seja qual fosse a causa, ele havia dispensado seu motorista, Geraldo, naquela manhã, alegando que precisava clarear a cabeça. Ficarei bem, ele havia assegurado ao preocupado senhor que o dirigia há 15 anos. Um dia sem sua vigilância não vai me matar. Agora, com o trânsito na Avenida Paulista parado devido a uma obra, Tomás se arrependeu de sua decisão. Ele tamborilou os dedos no volante de couro, verificando o relógio Patek Philippe Vintage que havia sido de seu pai. Ele deveria se encontrar com o gerente de projetos de seu mais novo empreendimento em 20 minutos, e a essa taxa, estaria vergonhosamente atrasado. Tomás tomou uma decisão em um segundo, virando o Bentley em uma rua lateral estreita que nunca havia notado antes. Seu GPS recalculou, sugerindo que essa rota poderia, na verdade, economizar tempo. O carro elegante parecia deslocado enquanto rodava lentamente pelo beco sujo, ladeado por edifícios de tijolos cobertos de grafite, com janelas ou lacradas ou quebradas. Lixeiras transbordando criavam uma pista de obstáculos que Tomás navegava com crescente desconforto. Droga, ele murmurou, torcendo o nariz para o cheiro que se infiltrava pelo sistema de ventilação do carro. Este era o tipo de bairro que seu motorista evitava a todo custo, o tipo que o próprio Tomás só via pelas janelas fumê de seu carro ou em propostas de projetos de renovação urbana que sua empresa às vezes financiava para benefícios fiscais. Ele estava prestes a acelerar quando um lampejo de movimento chamou sua atenção. Entre duas lixeiras, mal visível nas sombras, havia uma pequena figura. Tomás diminuiu a velocidade, olhando pela janela embaçada pela chuva. Uma criança, uma menininha, se estava encolhida ao lado da lixeira maior, revirando metodicamente o que pareciam ser embalagens de comida descartadas. O primeiro instinto de Tomás foi seguir em frente. Este não era problema dele. São Paulo tinha abrigos, serviços sociais, programas projetados para lidar com essas situações. Ele mesmo havia doado generosamente para vários deles, escrevendo cheques com muitos zeros em galas de caridade. Ele havia feito sua parte. Mas algo nos movimentos metódicos da menina, na maneira cuidadosa como ela examinava cada pedaço, o deteve. Ela não estava chorando ou procurando ajuda. Havia uma resignação em sua postura que parecia profundamente errada em alguém tão jovem. Ela estava trabalhando, não pedindo, se resgatando com a determinação focada de alguém que havia feito isso muitas vezes antes. Antes que pudesse se convencer a não fazê-lo, Tomás encostou o carro no meio-fio e desligou o motor. Ele ficou sentado por um momento, observando a chuva criar rios em seu para-brisa, debatendo seu próximo movimento. Seu telefone vibrou, provavelmente o gerente de projetos se perguntando onde ele estava. Tomás o silenciou e pegou seu guarda-chuva. O som da porta do carro se fechando ecoou pelo beco. A menina não levantou os olhos, mesmo quando os sapatos de couro italiano de Tomás chapinharam nas poças em sua direção. De perto, ele pôde ver que ela era ainda mais jovem do que pensara, talvez 9 ou 10 anos, com cabelos escuros emaranhados que caíam sem vida sobre um rosto fino. Suas roupas, um suéter roxo desbotado e jeans, estavam relativamente limpas, mas gastas nos joelhos e cotovelos. Olá, disse Tomás, segurando o grande guarda-chuva preto sobre os dois. Sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos, muito formal, muito profissional. A menina finalmente levantou os olhos, e Tomás sentiu algo mudar dentro dele. Seus olhos eram de um surpreendente azul esverdeado, inteligentes e cautelosos sob a sujeira em seu rosto. Ela não falou, apenas o encarou com uma intensidade inquietante.
Você está bem? Ele tentou novamente, ajoelhando-se apesar das poças que, sem dúvida, arruinariam suas calças de terno sob medida. Você precisa de ajuda? Onde estão seus pais? Um lampejo de algo, reconhecimento? Esperança? Passou por seu rosto. Então, em uma voz mal acima de um sussurro, ela fez a pergunta que mudaria a vida de Tomás Noronha para sempre: Você encontrou meu pai? As palavras atingiram Tomás como um golpe físico. Ele se recostou nos calcanhares, quase derrubando o guarda-chuva. A menina continuou a encará-lo, expectante, como se sua aparição naquele beco não fosse coincidência, mas o cumprimento de alguma promessa. Tomás sentiu um suor frio escorrer por suas costas, apesar do frio do outono. Ele começou, mas percebeu que não tinha palavras. Algo em seu rosto puxou sua memória. Algo naqueles olhos incomuns parecia estranhamente familiar de uma forma que ele não conseguia identificar. Qual é o seu nome? Ele finalmente conseguiu. A menina hesitou, apertando a embalagem de comida com mais força em suas pequenas mãos. Lia, ela disse depois de um momento. Apenas isso, nenhum sobrenome oferecido. Lia, Tomás repetiu, o nome ecoando no beco vazio. Eu sou Tomás. Você está sozinha aqui? Onde você mora? Em vez de responder, Lia voltou a examinar sua embalagem de comida, como se a presença de Tomás fosse agora um fato aceito, mas desinteressante. Seus dedos, vermelhos de frio, extraíram cuidadosamente um pequeno pedaço de pão da embalagem. Tomás olhou em volta, de repente consciente de quão estranha essa cena pareceria a qualquer um que passasse, um homem de terno de R$ 3.000 agachado em um beco ao lado de uma criança sem teto. Mas o beco permaneceu vazio, exceto por eles, a chuva e o som distante do tráfego continuando sem eles. Aquelas 5 palavras, você encontrou meu pai? Pairavam no ar entre eles. Tomás encarou Lia, procurando em seu rosto alguma pista, alguma explicação. Mas a menina já havia voltado sua atenção para a embalagem de comida encharcada, aparentemente indiferente ao seu silêncio atordoado ou à chuva que ocasionalmente espirrava sob seu guarda-chuva. Lia, Tomás disse novamente, sua voz mais firme agora. Por que você me perguntou isso? Por que você pensaria que eu encontrei seu pai? Ela encolheu os ombros sem levantar os olhos. Você se parece com ele. Na foto. A mente de Tomás disparou. Ele não tinha filhos, pelo menos, nenhum que ele soubesse. Havia mulheres ao longo dos anos, é claro. Relacionamentos que duraram meses, às vezes 1 ano ou 2, antes de se dissolverem sob o peso de sua agenda de trabalho ou indisponibilidade emocional, como uma ex particularmente honesta havia colocado. Mas uma criança? Parecia impossível. E, no entanto, enquanto ele estudava o perfil de Lia, o formato de seu nariz, a ligeira curva de seu queixo, uma certeza fria começou a se formar em seu estômago. Aqueles olhos. Ele já havia visto aqueles exatos e incomuns olhos azul esverdeados antes, em fotografias de sua avó materna. Olhos de família, sua mãe costumava chamá-los. Olhos dos Noronha. Lia, onde está sua mãe? Tomás perguntou cuidadosamente. As mãos da menina pararam. Por um momento, ela pareceu ainda menor, mais frágil. No céu, ela finalmente respondeu, a palavra pequena e plana. Foi o que a dona Júlia do abrigo disse. Mamãe foi para o céu há 3 semanas. Tomás sentiu sua garganta apertar. Sinto muito, ele disse, as palavras inadequadas. Qual era o nome de sua mãe? Lia finalmente olhou para ele novamente, seu olhar afiado e avaliador. Isabela. Isabela Mendes. Ela pronunciou o sobrenome com uma leve inflexão portuguesa. Ela disse que você a conheceu há muito tempo. Isabela Mendes. O nome atingiu Tomás como um golpe físico. Imagens inundaram sua mente, uma mulher risonha com cachos escuros e um sotaque musical, discussões acaloradas em seu primeiro apartamento, o bater de uma porta há 11 anos que ele nunca esperou que fosse final. Isabela havia sido uma estudante de pós-graduação em arquitetura quando se conheceram e ele havia sido um executivo em ascensão na empresa de seu pai, já muito consumido pela ambição para dar ao relacionamento a atenção que merecia.
Isabela, ele repetiu, sua voz oca. Sim, eu a conheci. Ela tinha uma foto, Lia continuou, aparentemente encorajada por seu reconhecimento. De você e dela. Perto de um lago. Ela disse que esse é o meu pai. Tomás se lembrou da foto. Um fim de semana na casa de campo de sua família no interior de Minas Gerais, um verão perfeito antes que tudo desmoronasse. Ele parecia tão jovem, tão despreocupado com o braço em volta de Isabela, ambos apertando os olhos sob a luz do sol. Ele ainda tinha a mesma foto em algum lugar, enterrada em uma caixa que não abria há anos. Lia, Tomás disse cuidadosamente, seu coração batendo forte. Quantos anos você tem? 10. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Quase 11. Meu aniversário é 12 de janeiro. Tomás fez as contas rapidamente. 11 anos atrás, ele e Isabela ainda estavam juntos. Ela o havia deixado em fevereiro, há quase exatamente 11 anos. O que significava que ela estava grávida quando o abandonou. Grávida, e ela nunca o havia contado. Uma cascata de emoções o invadiu, choque, raiva, culpa e, por baixo de tudo, uma terrível tristeza pelo que ele havia perdido. 10 anos da vida de sua filha. 10 aniversários, primeiros passos, primeiras palavras. Tudo se foi enquanto ele construía seu império, namorava socialites, vivia uma vida que de repente parecia oca e sem sentido. Sua mãe nunca me falou sobre você, Tomás disse, sua voz rouca. Eu não sabia, Lia. Juro que não sabia. Lia o estudou, sua expressão surpreendentemente adulta. Ela disse que você estava ocupado se tornando importante. Não havia acusação em seu tom, apenas uma afirmação de fato como ela a entendia. Tomás fez uma careta. Soava exatamente como algo que Isabela diria. Ela sempre viu através de suas ambições com uma clareza desconfortável. Onde você tem ficado desde então? Tomás não conseguiu terminar a pergunta. Lugares diferentes, Lia disse vagamente. Abrigo às vezes. A dona Júlia é legal, mas está sempre lotado. Às vezes eu fico com a amiga da mamãe, Elaine, mas o namorado dela não gosta de crianças. Ela gesticulou para o beco ao redor deles. Às vezes, só em qualquer lugar. A maneira prática com que ela descreveu sua situação de rua fez o peito de Tomás doer. Enquanto ele dormia em seu apartamento na cobertura com janelas do chão ao teto e móveis feitos sob medida, sua filha estava se abrigando em becos, revirando o lixo em busca de comida. Como sua mãe? Tomás pigarreou. Como sua mãe morreu? Os olhos de Lia baixaram para suas mãos novamente. Ela ficou doente por muito tempo. Câncer, no sangue dela. Ela tentou remédios, mas não funcionou. Sua voz permaneceu firme, mas seus dedos torceram a embalagem com mais força. Ela me fez prometer ser corajosa. Tomás pensou em Isabela enfrentando sua mortalidade sozinha, cuidando da filha enquanto lutava contra o câncer. Ela havia considerado contatá-lo? Orgulho ou amargura a haviam impedido? Ou ela simplesmente acreditara que ele não se importaria? As perguntas ardiam em sua garganta, agora sem resposta. Você tem sido muito corajosa, Tomás disse suavemente. Mais corajosa do que qualquer um deveria ter que ser. Lia assentiu ligeiramente, aceitando o elogio sem emoção visível. Ela tinha a qualidade autocontrolada de crianças que aprenderam cedo que exibir sentimentos raramente muda suas circunstâncias. Uma rajada de vento jogou chuva sobre eles, e Tomás notou o leve calafrio de Lia. Seu suéter estava úmido, e a temperatura estava caindo com a aproximação da noite. Lia, eu gostaria de te ajudar, Tomás disse, tomando uma decisão que pareceu simultaneamente grandiosa e totalmente óbvia. Você me deixaria te levar para um lugar quente? Te conseguir algo para comer? Desconfiança cintilou em seu rosto, a suspeita natural de uma criança de rua em relação a ofertas de adultos. Não vou te machucar, Tomás a assegurou rapidamente. Eu prometo. E posso provar que conheci sua mãe. Posso te contar sobre ela, como ela amava canela no café e odiava filmes de terror. Como ela xingava em português quando estava realmente brava.
Ele ofereceu um pequeno sorriso. Como ela sempre dizia que pão americano era muito macio para ser pão de verdade. Algo na expressão de Lia suavizou-se com esses detalhes. Ela ainda dizia isso, ela murmurou. Aposto que sim, Tomás concordou. Ele olhou para seu Bentley, depois de volta para a menina. Sua filha. O pensamento ainda era muito grande para ser totalmente compreendido. Meu carro está ali. Podemos ir para onde você quiser, um restaurante, um hotel, uma delegacia de polícia se isso te deixar mais segura. Mas você não deveria ficar aqui no frio e na chuva. Lia considerou isso por um longo momento, então se levantou lentamente, tirando migalhas de seus jeans. Ela era pequena para sua idade, Tomás percebeu-se muito magra, com a postura ligeiramente curvada de alguém tentando passar despercebida. Podemos comer pizza? Ela perguntou finalmente, sua voz traindo um lampejo de esperança infantil sob a cautela. Tomás sentiu um sorriso, o primeiro genuíno em mais tempo do que conseguia se lembrar, se espalhar por seu rosto. Com certeza. O tipo que você quiser. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Tomás hesitou, então ofereceu sua mão. Lia olhou para ela por um momento antes de deslizar seus pequenos e frios dedos em sua palma. O simples contato enviou um choque através do peito de Tomás, uma onda feroz e protetora diferente de tudo que ele já havia sentido antes. Ele a ajudou a entrar no banco do passageiro, notando como seus olhos se arregalaram ligeiramente com o interior de couro. Ao fechar a porta e caminhar para o lado do motorista, Tomás respirou fundo, tentando se acalmar. Sua vida inteira acabará de mudar de eixo, tudo porque o trânsito o havia forçado a entrar em um beco onde ele normalmente nunca teria entrado. Dentro do carro, Lia sentou-se perfeitamente imóvel, as mãos cruzadas no colo como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Tomás ligou o motor, então fez uma pausa, de repente oprimido pela magnitude do que estava acontecendo. Estou feliz por ter te encontrado, ele disse baixinho, as palavras inadequadas para as emoções que fervilhavam dentro dele. Lia virou aqueles olhos dos Noronha para ele, estudando-o com uma intensidade que parecia ver através de sua alma. Eu também, ela finalmente disse, sua voz pequena, mas certa no carro silencioso. A pizzaria no centro que Tomás escolheu estava movimentada o suficiente para Lia se sentir segura, mas silenciosa o bastante para uma conversa. Ele a observou enquanto ela comia cuidadosamente sua segunda fatia, dando mordidas pequenas e deliberadas como se temesse que a comida pudesse desaparecer. Sua própria pizza permaneceu quase intocada enquanto sua mente processava as implicações das últimas horas. Está boa? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Lia assentiu, limpando a boca com um guardanapo. Mamãe costumava pedir pizza às vezes quando recebia o salário. Mas não com tantos acompanhamentos. Tomás sentiu outra pontada de culpa. Isabela sempre fora orgulhosa, relutante em aceitar ajuda, mesmo quando estavam juntos. Ele podia imaginá-la trabalhando em vários empregos para sustentar a filha, orgulhosa demais para procurá-lo para pedir ajuda. Enquanto Lia comia, Tomás havia feito várias ligações, cancelando suas reuniões restantes, contatando uma assistente social que conhecia através de sua fundação de caridade e reservando uma suíte no Four Seasons. A assistente social, uma mulher prática chamada Margarida que havia visto de tudo em seus 30 anos de serviço, concordara em encontrá-los no hotel. Onde você e sua mãe moravam? Tomás perguntou gentilmente. Dorival, Lia respondeu. Em um prédio de apartamentos com portas verdes. Mas depois que ela ficou muito doente, tivemos que nos mudar para um lugar menor na Rocinha. Ela tomou um gole de seu refrigerante. Aí, depois que ela foi para o céu, fiquei com a dona Elaine por um tempo, mas aí o namorado dela disse que eu tinha que ir. Tomás assentiu, mantendo sua expressão neutra apesar da raiva que crescia dentro dele. Como alguém poderia afastar uma criança que acabará de perder a mãe? E foi quando você começou a ficar em abrigos? Às vezes, Lia disse com a vaga noção de tempo de uma criança. Tentei te encontrar, mas não sabia onde você morava. Mamãe tinha seu endereço antigo anotado, mas outras pessoas moram lá agora. Eles não foram muito legais. A ideia de Lia vagando por São Paulo sozinha,
tentando encontrá-lo, fez o estômago de Tomás revirar. Eu me mudei várias vezes desde que conheci sua mãe, ele explicou. Agora moro no centro. Em um prédio grande, Lia perguntou, seus olhos curiosos. Sim, Tomás sorriu ligeiramente. No último andar. Você pode ver a cidade inteira de lá. Lia pareceu considerar isso. Mamãe disse que você seria rico e importante um dia. Acho que ela estava certa. Tomás pensou em seu eu mais jovem, tão consumido pela ambição, tão certo de que o sucesso preencheria o vazio deixado por sua própria infância problemática. Seu pai fora frio e exigente, sua mãe gentil, mas ineficaz contra as críticas cortantes do velho Noronha. Tomás passará a juventude tentando ganhar a aprovação do pai e a vida adulta tentando superá-lo. Eu me tornei rico, Tomás reconheceu. Mas não tenho certeza de quão importante eu realmente sou. Ele hesitou, então acrescentou, se eu soubesse sobre você, as coisas teriam sido diferentes. Eu quero que você saiba disso. Lia encolheu os ombros, mas seus olhos permaneceram fixos em seu rosto, estudando-o. Mamãe não estava brava com você. Não no final. Ela me contava histórias às vezes, sobre quando vocês estavam juntos. Ela disse que você era inteligente e engraçado, mas triste por dentro, onde as pessoas não podiam ver. Tomás sentiu a garganta apertar. Era exatamente o tipo de observação desconfortavelmente perceptiva que Isabela faria. Ela sempre viu através de sua fachada cuidadosamente construída para o menino ferido por baixo. Sua mãe era muito inteligente, ele disse finalmente. Ela entendia as pessoas de um jeito que eu nunca consegui. Ela disse que eu sou como vocês dois, Lia ofereceu. Inteligente como você e teimosa como ela. Tomás sorriu, embora seus olhos ardessem com lágrimas não derramadas. Parece certo. Ele checou o relógio. Provavelmente deveríamos ir para o hotel. Margarida, se ela é assistente social, nos encontrará lá. Ela pode nos ajudar a descobrir o que acontece a seguir. Lia tensionou ligeiramente. Vou para outro lar adotivo? Não, Tomás disse com firmeza, surpreendendo-se com sua certeza. Não, você não vai. Mas há coisas legais que precisamos resolver. Preciso provar que sou seu pai, e então se ele fez uma pausa, de repente consciente da enormidade do que estava se comprometendo. E então espero que você queira morar comigo. Os olhos de Lia se arregalaram. Sério? Sério, Tomás confirmou. Mas não é tão simples. Haverá tribunais envolvidos, e papelada, e provavelmente muitas perguntas para nós dois. Por que você não sabia de mim antes? Tomás assentiu. E porque eu nunca fui pai. Eles precisarão ter certeza de que posso cuidar de você adequadamente. Não preciso de muito cuidado, Lia disse seriamente. Posso fazer meus próprios sanduíches e sei usar as máquinas de lavar se você tiver moedas. A declaração prática partiu o coração de Tomás novamente. É bom saber, ele conseguiu. Mas você não deveria ter que fazer tudo sozinha. Para isso servem os pais. No hotel, Margarida esperava no saguão, conforme prometido. Em seu terno sensato e sapatos práticos, com o cabelo grisalho preso em um coque arrumado, ela parecia exatamente o que era, uma mulher que dedicara sua vida a ajudar crianças a navegar pelos piores momentos de suas vidas. Senhor Noronha, ela o cumprimentou com um firme aperto de mão antes de se ajoelhar ao nível de Lia. E você deve ser Lia. Eu sou Margarida. Lia assentiu solenemente, mas não falou. Tomás notara que ela ficava mais quieta perto de novos adultos, observadora e contida. Reservei uma suíte, Tomás explicou enquanto subiam no elevador. Achei que Lia pudesse ficar mais confortável com seu próprio quarto. Margarida assentiu em aprovação. Bom pensamento. Em um aparte silencioso para Tomás, ela acrescentou, fiz algumas ligações. Precisaremos de um teste de DNA, é claro, mas agilizei a papelada. Dadas as circunstâncias, provavelmente podemos obter a custódia temporária aprovada em poucos dias, supondo que tudo esteja em ordem.
Na suíte, os olhos de Lia se arregalaram com os quartos espaçosos, com seus móveis luxuosos e vistas amplas do Porto de Santos. Ela ficou perto das janelas do chão ao teto, olhando para as luzes da cidade refletindo na água. Dá para ver tudo daqui, ela suspirou. Enquanto Margarida ajudava Lia a se acomodar, Tomás foi para a varanda e fez mais uma ligação para sua assistente, Júlia. Preciso que você encontre tudo o que puder sobre Isabela Mendes, ele disse sem preâmbulo. Onde ela morava, onde trabalhava, quando morreu. E preciso que você encontre qualquer registro de uma criança, a filha dela, Lia Mendes. Certidão de nascimento, registros escolares, registros médicos, tudo. Senhor, Júlia parecia perplexa. Posso perguntar por quê? Tomás respirou fundo, dizendo as palavras em voz alta pela primeira vez. Porque ela é minha filha, Júlia. A filha de Isabela Mendes é minha filha. Houve um momento de silêncio atordoado. Vou providenciar imediatamente, senhor, Júlia finalmente disse, sua postura profissional se reafirmando. Mais alguma coisa? Sim. Cancele tudo na minha agenda para a próxima semana. E peça para alguém ir ao meu apartamento e preparar o quarto de hóspedes para uma criança, roupa de cama, roupas, o que ela precisar. Ele fez uma pausa. E Júlia? Mantenha isso em segredo por enquanto. Nada de imprensa, nada de rumores. Quero proteger a privacidade dela até que tudo esteja legalmente resolvido. Claro, senhor. Tomás encerrou a ligação e olhou para a cidade que havia conquistado. Todos aqueles anos subindo ao topo, e ele nunca havia suspeitado do que quem havia deixado para trás. Quão diferente sua vida poderia ter sido se ele soubesse sobre Lia desde o início. Quando ele voltou, Margarida estava sentada com Lia, que estava enrolada em um roupão de hotel que a envolvia em sua pequena estrutura. A assistente social já a ajudara a tomar banho, e seus cabelos escuros caíam úmidos em um rosto que parecia mais jovem agora que estava limpo. Senhor Noronha, Margarida disse, expliquei a Lia que ela ficará aqui esta noite, e que estarei no quarto conjugado. Amanhã começaremos o processo oficial. Tomás assentiu grato. Obrigado, Margarida. Depois que a assistente social se retirou para seu quarto, Tomás sentou-se cuidadosamente na beira do sofá onde Lia estava encolhida. Você está confortável? Precisa de mais alguma coisa? Lia balançou a cabeça, então hesitou. Você pode me contar uma história? Sobre minha mãe. De antes? Tomás sentiu seu coração se contrair. Claro. Ele pensou por um momento, então sorriu. Você sabia que sua mãe morria de medo de gansos? Uma vez estávamos no Parque Ibirapuera e um ganso começou a persegui-la. Enquanto ele contava a história, observando o rosto de Lia se iluminar com um prazer silencioso, Tomás percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e poder, isso, sentado em um quarto de hotel contando histórias para sua filha, era a primeira vez em anos que ele se sentia verdadeiramente com um propósito. O passado que ele nunca havia enfrentado de repente se tornará seu presente e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, parecia um presente em vez de um castigo. Os dias seguintes se passaram em um borrão de reuniões, papelada e conversas cautelosas. Tomás já havia movido montanhas em negócios, mas nada se comparava à urgência que sentia agora. Ele acionou todos os contatos, contratou o melhor advogado de família de São Paulo e passou horas ao telefone garantindo que Lia não passaria despercebida por um sistema sobrecarregado. Os resultados do teste de DNA chegaram na manhã de terça-feira, 99,97% de probabilidade de paternidade. Tomás olhou para o papel, a confirmação científica do que ele já sabia em seu coração. Ele era o pai de Lia. As palavras o aterrorizaram e o exilararam simultaneamente. Margarida chegou à suíte do hotel logo depois das 9, sua pasta prática abarrotada de documentos. Os resultados do teste chegaram, Tomás disse, entregando-lhe o papel. Ela assentiu, sem surpresa. Já falei com a juíza Helena. Ela concordou em agilizar a ordem de custódia temporária dadas as circunstâncias. Você terá a guarda provisória até esta tarde, aguardando a audiência completa no próximo mês.
Tomás exalou lentamente. Obrigado, Margarida. Sei que você foi além. Ela ofereceu um raro sorriso. Não é sempre que consigo ajudar uma criança a encontrar um pai que realmente a queira, Sr. Noronha. A maioria dos meus casos vai na direção oposta. Sua expressão ficou séria novamente. Mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. Lia passou por traumas e instabilidades significativos. A transição não será fácil para nenhum de vocês. No quarto adjacente, Lia estava tomando café da manhã e assistindo a desenhos animados, uma atividade dolorosamente normal que havia trazido lágrimas aos olhos de Tomás quando ele a viu fazendo-a pela primeira vez. Nos últimos dias, ele vislumbrara flashes ocasionais da criança por trás de sua fachada autossuficiente, o prazer com a enorme banheira do hotel, o assombro com o menu do serviço de quarto, risadas silenciosas com uma piada boba. Aqueles momentos pareciam presentes preciosos. Contratei uma psicóloga infantil, Tomás disse a Margarida. A doutora Cristina é muito recomendada para crianças que passaram por perdas. E estou convertendo meu escritório em casa em um quarto para Lia, algo que ela pode ajudar a decorar quando estiver pronta. Margarida assentiu em aprovação. Bom. Crianças precisam de autonomia depois de experimentar a impotência. Ela olhou para a porta do quarto. Você descobriu mais sobre os últimos anos de Isabela? A expressão de Tomás se contraiu. Alguma coisa. Minha assistente encontrou a certidão de óbito dela, leucemia mieloide aguda, diagnosticada há 18 meses. Ela trabalhava como desenhista arquitetônica na Saunders e Associados, morava em um apartamento de um quarto na Rocinha. Sua voz ficou rouca. Nenhum plano de saúde além do básico. Ela estava pagando os tratamentos do próprio bolso até o dinheiro acabar. O conhecimento o assombrava. Isabela havia lutado por sua vida enquanto trabalhava para sustentar a filha, orgulhosa demais ou amarga demais para procurar sua ajuda. Enquanto isso, ele havia doado milhões para fundações de pesquisa de câncer, compareceu a galas de arrecadação de fundos de smoking e se gabava de sua filantropia. Ela nunca pediu pensão alimentícia, Margarida observou. Não, Tomás confirmou. Pelo que sei, ela nunca estabeleceu legalmente a paternidade. A certidão de nascimento de Lia lista o pai como um desconhecido. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que raramente se permitia. Fico me perguntando se ela alguma vez considerou me contar. Se ela realmente acreditava que eu não gostaria de saber, ou se era um castigo por como as coisas terminaram entre nós. A expressão de Margarida permaneceu neutra. Talvez ela estivesse simplesmente fazendo o que achava melhor na época. As pessoas fazem escolhas com base em suas experiências e medos passados. Tomás pensou em seu relacionamento com Isabela. Eles haviam sido apaixonados, voláteis, jovens e teimosos de maneiras diferentes. Sua ambição sempre fora um ponto de discórdia. Seja honesta, ele havia disparado uma vez durante uma discussão. Você preferiria que eu tivesse um emprego sem sentido e continuasse pobre, mas dedicado a você? Ela o havia olhado com aqueles olhos escuros e perspicazes e respondido calmamente: eu preferiria que você entendesse que se tornar seu pai não vai curar o que ele quebrou em você. Ele havia terminado as coisas logo depois, dizendo a si mesmo que ela não entendia sua motivação, sua visão. Na realidade, ela havia entendido muito bem. Preparei algumas informações para você, Margarida disse, puxando Tomás de volta ao presente enquanto lhe entregava uma pasta. Grupos de apoio para pais solteiros, livros recomendados sobre como criar crianças traumatizadas e recursos para ajudar-lhe a recuperar o atraso acadêmico. Os registros escolares dela mostram ausências significativas no último ano. Tomás pegou a pasta, de repente oprimido por tudo o que não sabia sobre ser pai. Ele havia construído empreendimentos internacionais, negociado acordos bilionários, mas não tinha ideia de como ajudar uma criança de 10 anos com a lição de casa ou pesadelos ou a dor esmagadora de perder a mãe. E se eu não conseguir? Ele perguntou baixinho, a dúvida que nunca mostraria a colegas ou concorrentes transbordando. E se eu não for o que ela precisa? Margarida o estudou pensativamente.
Senhor Noronha, na minha experiência, os pais que mais se preocupam com suas habilidades geralmente são os que superam a ocasião. Ela recolheu seus papéis. Além disso, você não está sozinho. Você tem recursos que a maioria das minhas famílias consideraria milagrosos. Use-os. Depois que Margarida saiu, Tomás se juntou a Lia no quarto. Ela estava organizando cuidadosamente as roupas novas que Júlia havia trazido, dobrando cada peça com precisão antes de colocá-la na mala que haviam comprado. Você não precisa dobrar tudo tão perfeitamente, Tomás disse gentilmente. Podemos simplesmente jogar tudo lá dentro. Lia olhou para cima, sua expressão séria. Mamãe disse que cuidar das suas coisas faz elas durarem mais. Outra pontada de compreensão atingiu Tomás. Claro que Isabela teria ensinado a filha tal praticidade. Sua mãe era muito esperta nessas coisas. Lia assentiu, voltando à sua dobra metódica. Depois de um momento, ela perguntou: quando eu terei que voltar para o abrigo? Você não vai, Tomás disse com firmeza. A juíza me deu a guarda temporária. Isso significa que você vai ficar comigo no meu apartamento, se estiver tudo bem para você. As mãos de Lia pararam na camisa que ela estava dobrando. Por quanto tempo? Bem, teremos outra audiência no próximo mês para torná-la permanente. Mas minha esperança é que você fique comigo para sempre. É o que eu quero. Lia absorveu a informação, seu rosto ilegível. Finalmente, ela perguntou: e se você mudar de ideia? A pergunta cortou Tomás como uma lâmina. Quantos adultos já haviam falhado com essa criança? Lia, eu não vou mudar de ideia. Eu prometo. Te encontrar é como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que estava faltando. Ela o estudou com aqueles olhos desconcertantemente perspicazes. Mamãe disse que promessas são sérias. Ela disse que você nunca deve fazer uma a menos que tenha certeza de que pode cumpri-la. Ela estava certa, Tomás disse. E eu tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Lia pareceu aceitar isso, voltando a dobrar com a mesma atenção cuidadosa. Mas um momento depois, ela falou novamente, sua voz mais baixa. Terei que mudar de escola. Gosto da turma da professora Carla. Tomás hesitou. A escola atual de Lia ficava em um dos bairros carentes de São Paulo, enquanto seu apartamento ficava do outro lado da cidade, perto das academias particulares onde os filhos de executivos estudavam. A solução prática seria transferi-la para uma escola mais próxima de sua casa, uma com melhores recursos e turmas menores. Mas ele também reconhecia sua necessidade de estabilidade em meio a tantas mudanças. Por enquanto, você pode ficar na sua escola atual, ele decidiu. Vamos resolver a logística. Talvez no futuro, possamos ver outras opções juntos. Alívio brilhou no rosto de Lia. A professora Carla disse que eu poderia participar da feira de ciências se eu voltasse. Estamos fazendo vulcões. Então, definitivamente precisamos garantir que você esteja lá para isso, Tomás disse, sorrindo com esse vislumbre do entusiasmo infantil comum. Talvez possamos trabalhar no seu vulcão juntos. Lia assentiu, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios antes de desaparecer novamente. Ela terminou de dobrar a última camisa e fechou a mala cuidadosamente. Estou pronta, ela anunciou. Ao saírem da suíte do hotel que fora seu santuário temporário, Tomás sentiu uma estranha mistura de terror e esperança. Eles estavam entrando em um futuro desconhecido juntos, um empresário de sucesso que nunca esperara ser pai e uma criança resiliente que perderá tudo, mas de alguma forma encontrara seu caminho até ele. No elevador, Lia de repente estendeu a mão e pegou a dele, seus pequenos dedos envolvendo os seus. Ela não olhou para ele nem falou, mas o simples gesto de confiança fez a garganta de Tomás apertar de emoção. Quaisquer que fossem os erros que viriam, se ele não tinha dúvidas de que seriam muitos, se ele faria tudo ao seu alcance para ser digno daquela confiança. O apartamento de cobertura de Tomás sempre pareceu uma declaração em vez de um lar, móveis minimalistas selecionados por um designer de interiores, arte abstrata escolhida por valor de investimento em vez de conexão pessoal, e superfícies elegantes que permaneciam perpetuamente intocadas.
Agora, entrando pela porta com Lia ao seu lado, ele de repente viu o espaço através dos olhos dela, frio, impessoal e totalmente inadequado para uma criança. É aqui que você mora? Lia perguntou, sua voz pequena na vasta área de estar em conceito aberto. Sim, Tomás disse, de repente constrangido com a perfeição estéril de seu ambiente. Mas podemos fazer algumas mudanças para que pareça mais com a sua casa também. Lia assentiu educadamente, mas seu aperto firme na pequena mala traía seu desconforto. Tomás a levou para o quarto de hóspedes que se tornaria o dela, outro espaço minimalista com paredes cor creme e janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de São Paulo. Júlia pediu algumas coisas para você, ele explicou, gesticulando para as sacolas de compras na cama. Mas podemos comprar o que mais você precisar. E podemos pintar as paredes da cor que você quiser. É muito limpo, Lia observou, passando um dedo cauteloso pela impecável colcha. Tomás suprimiu um sorriso com a resposta diplomática dela. Não é muito adequado para crianças, não é? Nunca tive crianças aqui antes. Não vou fazer bagunça, Lia prometeu rapidamente. A seriedade de sua garantia partiu o coração de Tomás novamente. Lia, esta vai ser sua casa. Você tem permissão para existir aqui, para deixar brinquedos espalhados às vezes, para ter lanches favoritos na despensa, para deixar seu quarto com a aparência que você quiser. Ele se ajoelhou ao nível dos olhos dela. Não quero que você se sinta uma hóspede. Quero que você sinta que pertence aqui. Lia considerou isso, sua expressão pensativa. Posso ter fotos? Mamãe tinha fotos nas nossas paredes. Com certeza, Tomás disse. Podemos emoldurar todas as fotos que você tiver, e podemos tirar novas também. Só tenho 3, Lia admitiu, abrindo cuidadosamente um bolso lateral de sua mala e extraindo um pequeno álbum de fotos de plástico. Ela o entregou a Tomás com uma solenidade que sugeria que ela estava confiando a ele sua posse mais preciosa. Tomás o abriu com igual reverência. A primeira foto era a que ele esperava, a mesma foto à beira do lago dele e de Isabela que lhe havia mencionado. Seu eu mais jovem o encarou, braço casualmente em volta dos ombros de Isabela, ambos apertando os olhos sob o sol de verão. A segunda era uma foto de Isabela segurando uma Lia criança em seu colo, ambas rindo de algo fora da câmera. A terceira, mais recente, mostrava Isabela magra e pálida, mas sorrindo, seu braço em volta de uma Lia de rosto sério em frente ao que parecia ser o prédio do apartamento delas. Essas são maravilhosas, Tomás disse suavemente. Vamos conseguir molduras para todas elas. Naquela noite, depois de um jantar de comida chinesa entregue que Lia comeu com cuidadosa educação, Tomás a ajudou a desempacotar seus poucos pertences. A tarefa foi concluída rapidamente, se ela tinha tão pouco. Algumas roupas usadas, uma cópia maltratada de O A Teia de Charlotte, um pequeno coelho de pelúcia com uma orelha faltando e uma pulseira de plástico que ela explicou ser um presente de sua mãe em seu último aniversário. Depois que Lia foi para a cama, Tomás sentou-se em sua sala de estar com um copo de uísque negligenciado, confrontando a dura realidade de sua vida. Ele tinha tudo e nada. Sua agenda estava cheia de reuniões, mas desprovida de conexões significativas. Sua lista de contatos incluía celebridades, políticos e titãs de negócios, mas nenhuma única pessoa para quem ele ligaria em uma crise genuína. Por impulso, ele pegou seu telefone e discou um número que raramente usava. Tom. Sua irmã Elisa atendeu no terceiro toque, surpresa. Está tudo bem. Eu tenho uma filha, ele disse sem preâmbulo. O nome dela é Lia. Ela tem 10 anos, e eu acabei de descobrir sobre ela há 3 dias. O silêncio atordoado que se seguiu foi quebrado pelo perplexo "o quê?" Como, de Elisa. Tomás explicou tudo, se encontrar Lia no beco, saber da morte de Isabela, o teste de DNA, o arranjo de custódia temporária. As palavras jorraram dele, carregando uma década de história desconhecida e uma vida inteira de novas responsabilidades. Meu Deus, Tom, Elisa suspirou quando ele terminou. Isso é incrível. Como você está lidando com isso? Não tenho ideia do que estou fazendo, Tomás admitiu, a vulnerabilidade em sua voz desconhecida até para si mesmo.
Eu construí toda essa vida que não tem absolutamente nenhum lugar para uma criança nela. Eu trabalho 14 horas por dia. Viajo constantemente. Meu apartamento parece uma exposição de museu. Eu nem sei o que crianças de 10 anos comem no café da manhã. Cereal, Elisa sugeriu útil ou muito e muito cereal. E Pop-Tart se você for um tio divertido como o João. Sua voz suavizou. Tom, você não está sozinho nisso. João e eu podemos ajudar. As crianças adorariam conhecer a prima deles. Tomás sentiu uma onda de gratidão pela irmã com quem ele gradualmente perderá o contato à medida que sua carreira o consumia. Elisa havia escolhido um caminho diferente, casamento com um professor de música do ensino médio, 3 filhos e um consultório em tempo parcial como terapeuta familiar no subúrbio de Campinas. Ele sempre vira as escolhas de vida dela com uma mistura de condescendência e inveja, convencido de que seu caminho para o sucesso era superior, enquanto secretamente se perguntava se ela havia encontrado algo que ele nunca encontraria. Eu gostaria disso, ele disse. Acho que Lia poderia usar um pouco de família agora. Mais do que apenas eu. Viremos este fim de semana, Elisa decidiu. E Tom? Você vai se sair bem nisso. Você sempre foi bom em resolver as coisas. Depois que desligaram, Tomás caminhou silenciosamente até o quarto de Lia e abriu a porta com cuidado. Ela estava dormindo, enrolada protetoramente em torno de seu coelho de uma orelha, seu rosto finalmente relaxado em sono. A luz da lua das janelas sem cortinas lançava sombras prateadas em seus traços, destacando sua semelhança com ele e Isabela. Parado ali, observando sua filha dormir, Tomás confrontou o homem em que havia se tornado, um homem tão focado em acumular riqueza e poder que havia esquecido por que os queria em primeiro lugar. O jovem ambicioso que um dia sonhara em provar-se endurecer em alguém que media o sucesso em margens de lucro e participação de mercado, alguém que se convenceu de que as conexões emocionais eram passivos em vez da própria base de uma vida significativa. Na manhã seguinte, Tomás ligou para sua equipe executiva e os informou que tiraria uma licença. O silêncio atordoado que se seguiu foi quebrado por seu COO, Ricardo, que gaguejou, mais a fusão de Singapura, a reunião do conselho na próxima semana. Terá que prosseguir sem mim, Tomás o interrompeu firmemente. Emergência familiar. Entrarei para decisões críticas, mas, fora isso, confio em você para resolver as coisas. Ele passou o dia fazendo ligações semelhantes, reorganizando sua vida para criar espaço para Lia. A cada ajuste, cada reunião cancelada e negócio adiado, ele sentiu uma leveza curiosa em vez da ansiedade que esperava. À tarde, ele havia providenciado para que Lia iniciasse as sessões com a doutora Cristina, encontrou um motorista que poderia levá-la e buscá-la em sua escola atual e agendou uma reunião com sua professora para discutir suas necessidades acadêmicas. Naquela noite, ele levou Lia para comprar itens essenciais para o quarto. Em uma seção de casa de uma loja de departamentos, ele a observou tocar cautelosamente os itens em exibição, seu desejo infantil natural de explorar lutando contra sua cautela treinada. Você pode escolher o que quiser, Tomás incentivou. Roupas de cama, cortinas, luminárias, o que você gostar. Lia hesitou, então apontou para um conjunto de cama com estampa de galáxia, estrelas e planetas em espiral contra um fundo azul profundo. Este está bom? Está perfeito, Tomás disse, adicionando-o ao carrinho. O que mais? Lentamente, Lia começou a fazer escolhas, cortinas com estrelas prateadas que bloqueiam a luz forte da manhã, um tapete macio roxo, um abajur em forma de lua crescente. A cada escolha, ela olhava para Tomás como se esperasse que ele se opusesse, e a cada aceno encorajador, ela ganhava um pouco mais de confiança. No caixa, o telefone de Tomás tocou com o número de seu COO piscando na tela. Uma semana atrás, ele teria atendido imediatamente, independentemente do ambiente. Hoje, ele silenciou a chamada e guardou o telefone no bolso. Lia havia notado. Você não precisa atender? Mamãe sempre disse que você era muito ocupado e importante. Tomás balançou a cabeça. Não tão importante quanto isso. Eles fizeram mais uma parada, um pequeno restaurante italiano perto do apartamento onde o proprietário, Mário, cumprimentou Tomás pelo nome e cuidou de Lia com um carinho de avô.
trazendo-lhe pão extra e uma sobremesa especial para a linda filha do meu amigo Tomás. Enquanto caminhavam para casa no ar fresco da noite, Lia surpreendeu Tomás ao pegar sua mão novamente. Eu gosto do Mário, ela ofereceu baixinho. Ele é um bom homem, Tomás concordou. Ele abriu aquele restaurante 40 anos atrás, quando chegou da Itália. Ele costumava me contar histórias quando eu estava começando e ia lá para os jantares de macarrão barato. Você cresceu aqui? Em São Paulo? Tomás assentiu. Não muito longe daqui, na verdade. Embora em um tipo de bairro muito diferente. Ele raramente falava sobre sua infância, seu temperamento volátil de seu pai, a resignação silenciosa de sua mãe, a bolsa de estudos que havia sido sua rota de fuga. Meu pai trabalhava nos estaleiros. Tinha grandes sonhos, mas pouca educação. Ele queria mais para mim, mas era difícil de agradar. Você tinha medo dele? Lia perguntou com a franqueza de uma criança que já havia visto demais. Tomás considerou desviar, mas se viu respondendo honestamente. Às vezes. Ele tinha um temperamento forte, especialmente quando bebia. Lia assentiu como se isso confirmasse algo. Mamãe disse que você estava tentando ser como ele, mas também não ser como ele. Ela disse que isso tornava complicado. Ela pronunciou a palavra com cuidado, claramente citando. Tomás riu suavemente. Sua mãe sempre conseguiu ver através de mim. Ele apertou a pequena mão dela gentilmente. Mas ela estava certa. Eu passei tanto tempo tentando ser bem-sucedido de maneiras que meu pai respeitaria que esqueci de descobrir o que o sucesso realmente significava para mim. E agora? Lia perguntou, olhando para ele com aqueles olhos estranhamente perspicazes. Tomás encontrou seu olhar firmemente. Agora acho que talvez sucesso seja ter certeza de que você está feliz. Ter certeza de que você sabe que é amada. Era a coisa mais honesta que ele havia dito em anos, talvez em toda a sua vida adulta. E enquanto continuavam sua caminhada para casa, Tomás percebeu que o jovem ambicioso que ele um dia fora poderia finalmente estar encontrando seu caminho de volta às coisas que realmente importavam. 6 meses depois, Tomás estava na porta do quarto de Lia, observando-a organizar cuidadosamente seu projeto de ciências em sua mesa. O quarto de hóspedes antes estéril havia se transformado em um espaço que refletia perfeitamente sua ocupante, as paredes pintadas em um suave lilás, estantes cheias de uma coleção em expansão e uma constelação de estrelas que brilhavam no escuro no teto. Fotos em molduras diferentes cobriam uma parede, as 3 preciosas imagens de Isabela agora unidas por dezenas de outras, e Lia com seus primos na casa de campo, Lia e Tomás na feira de ciências da escola, onde seu vulcão ganhou menção honrosa, Lia com a família de Elisa no dia de ação de graças. Você está nervosa para amanhã? Tomás perguntou. Lia levantou os olhos de seu projeto, uma apresentação meticulosamente pesquisada sobre leucemia para o dia de conscientização da saúde de sua escola. Havia sido ideia dela, uma maneira de honrar sua mãe enquanto educava seus colegas. A doutora Cristina havia chamado de uma parte importante de seu processo de luto, uma maneira saudável de transformar a dor em propósito. Um pouco, ela admitiu. Mas a professora Carla disse que posso fazer pausas se precisar. Tomás assentiu. E eu estarei lá o tempo todo. Na última fila, sem te envergonhar com acenos ou algo assim. Isso lhe rendeu um pequeno sorriso. Nos meses desde que Lia entrará em sua vida, esses sorrisos haviam se tornado gradualmente mais frequentes, embora ainda parecessem presentes que ele não havia ganhado completamente. A audiência final de custódia havia sido uma formalidade. Com a confirmação de DNA, referências de caráter de todos, desde Margarida até a professora de Lia, e o desejo claro de Lia de ficar com Tomás, a juíza havia tornado sua custódia permanente com calorosos parabéns. A fotografia daquele dia, Tomás e Lia nos degraus do tribunal, sua pequena mão levantada em vitória, tinha um lugar de honra em sua mesa tanto em casa quanto no escritório. Horários de escritório eram algo que Tomás agora seguia com rigor religioso. Ele chegava às 8h30, depois de deixar Lia na escola, e saía às 16h30 para estar em casa para o jantar.
Membros do conselho que inicialmente protestaram contra sua agenda reduzida haviam silenciado quando os resultados do primeiro trimestre da empresa mostraram crescimento recorde. De alguma forma, tomar menos decisões havia levado a decisões melhores. Delegar mais responsabilidade havia revelado pontos fortes em sua equipe que ele nunca havia reconhecido antes. 3 dias por semana, Tomás e Lia tinham sessões com a doutora Cristina, às vezes juntos, às vezes separadamente. Naqueles quartos silenciosos e ensolarados, Tomás começou a escavar as raízes de sua própria natureza ambiciosa, as feridas deixadas pela aprovação condicional de seu pai, o medo da vulnerabilidade que lhe custará seu relacionamento com Isabela. Lia trabalhava seu luto, seus medos de abandono, sua preocupação de que Tomás um dia pudesse decidir que ela era muito problema. Fiz uma lista, Lia anunciou, tirando Tomás de seus pensamentos. Ela lhe entregou uma página cuidadosamente escrita intitulada "O Coisas que Precisamos para Amanhã". Tomás a revisou seriamente, assentindo em cada item. As listas de Lia haviam se tornado uma parte familiar de sua rotina, sua maneira de criar ordem e previsibilidade em um mundo que se mostrará caótico. Isso parece perfeito. Devemos arrumar tudo esta noite? Lia assentiu. E precisamos sair 15 minutos mais cedo porque há obras na Avenida Paulista. Boa ideia, Tomás concordou. A natureza prática de sua filha, tão parecida com a de Isabela, nunca deixava de impressioná-lo. Você pensou no que quer para o jantar? É sua escolha hoje à noite. O ritual de sexta-feira de Lia escolher o jantar havia começado após o primeiro mês difícil juntos, quando Tomás percebeu como raramente ela expressava preferências ou pedia algo. Crianças precisam praticar fazer escolhas, a doutora Cristina havia aconselhado. Mesmo as pequenas constroem confiança. Lia considerou a pergunta. Poderíamos tomar café da manhã no jantar? Com panquecas. Com certeza, Tomás disse. Acho que até temos gotas de chocolate para elas. Enquanto se dirigiam à cozinha juntos, Tomás maravilhou-se com a naturalidade com que essa domesticidade havia se tornado. Ele, que antes subsistia de entregas de restaurantes e jantares de negócios, agora sabia como fazer panquecas em forma de estrela e cortar sanduíches em triângulos ou porque assim ficam mais gostosos. Sua geladeira exibia testes de ortografia e projetos de arte ao lado de menus de entrega. Seus fins de semana giravam em torno de jogos de futebol e visitas à biblioteca, em vez de eventos de networking. Enquanto misturava a massa da panqueca, Lia perguntou: Você conversou com o Sr. Ricardo sobre o verão? Tomás assentiu. Sim. Está tudo arranjado. Estarei trabalhando remotamente enquanto estivermos na casa de campo. Teremos o mês de julho inteiro lá. Os planos de verão haviam sido outra negociação, se equilibrando as responsabilidades de Tomás como CEO com seu compromisso de dar a Lia uma infância de verdade. O compromisso de trabalhar na casa de campo da família em Minas Gerais, há muito negligenciada, parecia perfeito, uma chance para Lia passar dias nadando e explorando enquanto Tomás lidava com negócios essenciais remotamente. E a tia Elisa e todo mundo virão por 2 semanas, Lia confirmou, medindo cuidadosamente as gotas de chocolate. Esse é o plano. A prima Carol já está falando em te ensinar a esquiar na água. Lia sorriu com isso, embora uma sombra cruzasse seu rosto. Mamãe sempre disse que queria me levar à praia um dia. Estávamos juntando dinheiro para isso. Tomás sentiu a dor familiar que acompanhava esses vislumbres das dificuldades que Isabela e Lia haviam enfrentado. Sua mãe ficaria muito feliz em saber que você vai nadar o verão todo, ele disse gentilmente. Talvez possamos fazer algo especial enquanto estivermos lá para lembrá-la, plantar algumas flores que ela gostava, ou algo assim. Lia assentiu pensativamente. Ela gostava de margaridas. Ela dizia que eram flores alegres. Então serão margaridas, Tomás prometeu. Vamos plantá-las ao longo da margem. Depois do jantar, enquanto lavavam a louça lado a lado, o telefone de Tomás tocou com o toque de sua irmã. Ele o colocou no viva-voz enquanto continuava a secar um prato. Só para verificar se ainda estamos de pé para o brunch de domingo, Elisa disse quando ele atendeu. João vai fazer seus famosos waffles. Não perderia por nada, Tomás a assegurou.
Lia tem falado em vencer o Carlos no banco imobiliário desde a última vez. Ele tem praticado, Elisa avisou, rindo. Diz que não será falido pela prima de novo. Depois que desligaram, Tomás notou a expressão pensativa de Lia. O que está em sua mente, pequena? Ela colocou cuidadosamente um copo seco no armário antes de responder. Eu estava pensando em como tudo é diferente agora. De antes. Melhor ou pior? Tomás perguntou, tentando manter seu tom casual apesar do peso da pergunta. Lia considerou isso com sua característica ponderação. Diferente melhor em alguns aspectos. Diferente pior em outros. Ela olhou para ele. Ainda sinto falta da mamãe todos os dias. Mas estou feliz por ter te encontrado. Tomás largou o pano de prato e se ajoelhou ao nível dos olhos dela, como costumava fazer quando discutiam coisas importantes. Também sinto falta dela, embora não a visse há muito tempo. E desejo mais do que tudo que ela ainda estivesse aqui para você. Ele respirou fundo com cuidado. Mas te encontrar foi a melhor coisa que já me aconteceu, Lia. Embora eu deseje que tivesse acontecido de forma diferente, que eu soubesse de você desde o início. Lia assentiu, sua expressão séria. Mamãe disse que as coisas acontecem como deveriam, mesmo quando não fazem sentido para nós. Sua mãe era muito sábia, Tomás disse, sua garganta apertada. Mais sábia do que eu entendia naquela época. Mais tarde naquela noite, depois que Lia foi para a cama, Tomás sentou-se em seu escritório em casa, agora realocado para um canto da sala de estar, e abriu seu laptop. O e-mail que ele vinha rascunhando por dias o encarou, o cursor piscando acusadoramente. Com um suspiro profundo, ele terminou o último parágrafo e o leu mais uma vez. A mensagem descrevia sua proposta para uma nova fundação, o Fundo Memorial Isabela Mendes para pais solteiros com câncer. Ele forneceria apoio financeiro, assistência com creche e segurança habitacional para pais em tratamento de câncer. O e-mail solicitava a aprovação do conselho para financiá-lo com 10 milhões de dólares de suas ações pessoais na empresa, com um compromisso anual de 1 milhão a partir de então. Tomás apertou o enviar antes que pudesse duvidar de si mesmo. Não traria Isabela de volta. Não apagaria sua ausência nos primeiros anos de Lia. Mas poderia significar que outras crianças não perderiam seus pais tão cedo, e outros pais não enfrentariam a escolha impossível entre tratamento e sustento de seus filhos. Ele fechou o laptop e caminhou silenciosamente até o quarto de Lia, abrindo a porta com cuidado como fazia todas as noites. Ela estava dormindo, um braço jogado em volta de seu coelho, o edredom de galáxia dobrado sob seu queixo. A luz noturna projetava padrões em forma de estrela em seu rosto tranquilo. Tomás pensou no homem que havia sido 6 meses atrás, bem-sucedido por todas as medidas externas, mas vazio por dentro, perseguindo objetivos que há muito haviam perdido o sentido. Ele pensou em seu pai, cuja aprovação ele havia buscado por décadas após sua morte. Ele pensou em Isabela, cuja compreensão dele havia sido tanto um presente quanto um fardo. E ele pensou em Lia, que o havia ensinado mais sobre coragem em sua curta vida do que ele aprenderá em todos os seus anos de batalhas empresariais. Que o havia mostrado que família não era um obstáculo para o sucesso, mas sua própria definição. Em 2 dias, eles visitariam o túmulo de Isabela juntos, levando margaridas frescas como faziam a cada mês. Lia contaria à mãe sobre seu projeto de ciências, seus gols no futebol, sua crescente coleção de livros sobre o espaço. Tomás ficaria de lado, dando a ela privacidade para esse ritual, mas permanecendo perto o suficiente para apoio. Mais tarde, eles tomariam sorvete na pequena sorveteria perto do cemitério, outro ritual que haviam criado juntos. Lia pediria chocolate com menta, e Tomás fingiria ficar escandalizado com sua escolha enquanto pedia sua baunilha pura. Eles caminhariam para casa lentamente, Lia apontando formas interessantes de nuvens ou cães que passavam, Tomás ouvindo como se essas observações fossem a inteligência de negócios mais importante que ele já havia recebido. E, de muitas maneiras, eram. Esses pequenos momentos, comuns, banais, preciosos, se haviam se tornado à medida de seus dias.
Os objetivos que agora o impulsionavam eram simultaneamente mais humildes e mais profundos do que qualquer coisa que ele havia perseguido antes: criar uma filha que soubesse que era amada incondicionalmente, honrar a memória da mulher que a havia criado sozinha, construir uma família onde antes havia apenas ambição. Tomás fechou a porta de Lia suavemente e voltou para a sala de estar, onde fotografias agora cobriam paredes que antes exibiam arte cara, mas sem significado. Em destaque estava um desenho simples que Lia havia feito, os bonecos de palito dela e de Tomás em frente a uma casa, com uma figura translúcida que ele sabia representar Isabela observando-os. Abaixo, em uma caligrafia cuidadosa de 10 anos, estavam as palavras, "E minha família". Era, Tomás refletiu, o único título que realmente importava.